Após 15 anos, o túmulo de Michael Jackson foi aberto, e o que foi descoberto está a alimentar sussurros sinistros sobre as verdadeiras circunstâncias da sua morte. Rumores de jogadas sujas e encobrimentos deliberados assombram o seu legado há muito tempo, com alguns a insistir até que o rei do pop fingiu a própria morte para escapar a forças poderosas e que agora vive escondido. À medida que novos detalhes emergem do túmulo reaberto, o mistério aprofunda-se, tornando a linha entre mito e realidade cada vez mais tênue. Acompanhe-nos enquanto exploramos as evidências perturbadoras que estão a chocar o mundo. As últimas horas de Michael Jackson e o trágico fim de um ícone. Na altura da sua morte, Michael Jackson estava prestes a marcar um retorno triunfante aos palcos. Estava no meio dos preparativos para a tão aguardada turnê de regresso, This Is It, prevista para começar em julho de 2009 na O2 Arena de Londres. Nos dias que antecederam o seu falecimento, a antecipação não só crescia entre os seus fiéis fãs, como também na sua equipe de produção, que se empenhava em garantir que cada detalhe estivesse perfeito para a série de concertos tão divulgada. Na noite de 24 de junho de 2009, Jackson chegou ao Staples Center em Los Angeles para ensaiar. De acordo com o ilusionista Ed Alonso, que esteve presente nessa sessão, o astro reclamou de forma bem-humorada de estar com laringite, o que atrasou o ensaio até cerca das 21 horas. Estava com uma ótima aparência e com uma energia incrível, recordou Alonso, descrevendo a atuação do cantor naquela noite. A sessão, marcada pela sua intensidade e dedicação, prolongou-se bem depois da meia-noite, enquanto Jackson se entregava ao seu ofício. Após uma exaustiva sessão de ensaio, Jackson regressou à sua residência, situada no centro North Carolwood Drive, no bairro de Holmby Hills. Por volta das 0h30, chegou à casa e deitou-se 1 hora depois. Jackson já há muito sofria de insônias, uma condição que o forçara a recorrer a diversos medicamentos ao longo dos anos. A sua contínua batalha contra a falta de sono era bem conhecida por quem o rodeava, mantendo-se como uma luta pessoal significativa, apesar da sua imagem pública de artista incansável. Naquela noite, o seu médico pessoal, Dr. Conrad Murray, estava de plantão para ajudar a gerir os problemas de sono. Murray administrou uma série de sedativos, diazepam, lorazepam e midazolam, na tentativa de induzir o sono. Apesar desses esforços, Jackson manteve-se acordado e, com o passar das horas, pediu repetidamente o que carinhosamente chamava de leite. Este era o seu apelido para o Propofol, um potente anestésico cirúrgico que ele já tinha utilizado anteriormente para combater a insônia. Às 10h40 do dia seguinte, ainda incapaz de dormir, os pedidos persistentes de Jackson levaram Murray a injetar-lhe 25 mg de Propofol diluídos em lidocaína. Com a administração do Propofol, Jackson finalmente adormeceu. Contudo, a tranquilidade durou pouco. Murray, tendo se ausentado brevemente para usar a casa de banho, regressou após aproximadamente 2 minutos e deparou-se com uma cena chocante. Jackson já não respirava e apresentava um pulso fraco. Em estado de alarme, Murray tentou imediatamente reanimá-lo. Realizou manobras de reanimação cardiopulmonar e administrou flumazenil, um medicamento utilizado para reverter overdoses sedativas, numa tentativa desesperada de restabelecer os sinais vitais de Jackson. Os esforços de reanimação de Murray foram marcados por técnicas não convencionais. Testemunhas referiram que, em vez de transferir Jackson para uma superfície dura adequada para a RCP, Murray efetuou compressões torácicas sobre uma cama. Além disso, utilizou uma técnica com uma única mão em vez do método convencional com 2 mãos. Durante esse período crítico,
Murray também efetuou várias chamadas telefônicas privadas sem notificar as autoridades, atrasando o pedido formal de assistência de emergência. Não foi até às 12h21, quase 90 minutos após Jackson ter sido encontrado inconsciente, que um segurança finalmente efetuou uma chamada para o 911. Os paramédicos chegaram ao local por volta das 12h26 e encontraram Jackson em paragem cardíaca completa. Imediatamente iniciaram um prolongado período de reanimação, realizando RCP durante 42 minutos na sua residência. Existiam relatos contraditórios sobre o estado de Jackson durante o transporte. Enquanto o advogado de Murray mais tarde afirmou que havia pulso quando Jackson foi colocado na ambulância, um funcionário do Departamento de Bombeiros de Los Angeles descreveu a situação como a dos paramédicos encontrarem-no em paragem cardíaca contínua, sem qualquer melhora durante o percurso para o hospital. No final, Jackson foi transportado para o Ronald Reagan UCLA Medical Center. A ambulância chegou ao hospital por volta das 13h14, onde uma equipe de profissionais médicos assumiu o controle num esforço intensivo para reanimá-lo. Apesar dos melhores esforços e de mais de 1 hora de tentativas contínuas de reanimação, Michael Jackson foi declarado morto às 14h26 desse dia, aos 50 anos de idade, reações imediatas e o choque nacional. A perda repentina de Michael Jackson provocou ondas de choque em todo o país e no mundo. No mesmo dia, outra figura de destaque, Farrah Fawcett, também falecera, marcando um dia de profundo luto na indústria do entretenimento. Contudo, o foco principal deslocou-se rapidamente para a morte de Jackson. Canais de televisão pública, meios de comunicação online e jornais foram inundados com a notícia e fãs por todo o lado ficaram incrédulos. As reações variaram desde um silêncio atônito até tributos fervorosos. Plataformas de redes sociais e pesquisas online explodiram em atividade, e até grandes empresas de tecnologia relataram aumentos sem precedentes nas consultas de pesquisa. Este derramamento coletivo de luto refletiu não só a profunda ligação que os fãs tinham com a música de Jackson, como também o impacto cultural que ele exerceu ao longo das décadas. A notícia do falecimento de Jackson desencadeou uma onda de respostas emocionais em todo o mundo. Vigílias foram organizadas em cidades que iam desde a sua cidade natal, Gary, Indiana, até locais icônicos como o Apollo Theater, em Nova York, onde as suas primeiras atuações com os Jackson 5 deixaram uma marca indelével. Multidões reuniram-se em frente ao Ronald Reagan UCLA Medical Center e em locais associados à sua carreira, deixando flores, velas e mensagens de homenagem ao falecido artista. Redes de televisão dedicaram uma cobertura extensa à tragédia. Helicópteros de notícias foram vistos a filmar o transporte do seu corpo e entrevistas íntimas com fãs enlutados capturaram a emoção bruta do momento. Um dos testemunhos descreveu a cena em frente a um hospital como uma partilha de dor, com os fãs unidos no luto e uma sensação palpável de perda a preencher o ambiente. A visão da estrela de Jackson na Hollywood Walk of Fame, adornada com tributos, reforçou ainda mais a magnitude do seu impacto cultural. Desvendando um mistério. As autópsias não são procedimentos de rotina. Elas existem para responder a perguntas quando uma pessoa aparentemente saudável morre de forma inesperada. No caso de Michael Jackson, o seu falecimento repentino levou a não uma, mas 2 autópsias distintas. Ambas as investigações tiveram como objetivo descobrir como o rei do pop, amplamente reconhecido pelo seu talento extraordinário, poderia ter sofrido uma falha cardíaca fatal, apesar de aparentar estar em boa saúde. A investigação sobre a morte de Jackson começou quase imediatamente após ter sido declarado morto, em 25 de junho de 2009. O escritório do legista do Condado de Los Angeles
iniciou o inquérito com uma autópsia inicial, destinada a identificar a causa da morte. Embora o relatório completo só tenha sido divulgado semanas depois, após extensos estudos de patologia, perícia e toxicologia, os achados preliminares descartaram qualquer sugestão de jogada suja. Contudo, as circunstâncias inusitadas que envolveram a sua morte levaram a família a tomar medidas adicionais, solicitando uma autópsia privada para garantir que nada tivesse sido negligenciado. A decisão de realizar 2 autópsias nasceu tanto da necessidade quanto da incerteza. A autópsia pública, conduzida pelo escritório do legista do condado em 26 de junho, forneceu a primeira camada de entendimento. As suas conclusões iniciais, embora afirmassem a ausência de atividade criminosa, deixaram questões em aberto sobre como um homem que aparentava estar em boa condição física poderia sucumbir repentinamente a uma falha cardíaca. Diante de dúvidas persistentes, a família de Jackson solicitou uma investigação independente, que foi realizada no dia seguinte, 27 de junho. Essa segunda análise corroborou os achados da investigação inicial. Ambas as autópsias convergiram para um detalhe crítico. Michael Jackson morreu de intoxicação aguda por Propofol, uma overdose letal do anestésico cirúrgico, agravada pela presença de outros sedativos no seu organismo. A análise toxicológica revelou-se o aspecto mais revelador da autópsia. Constatou-se que o sedativo Propofol, um medicamento poderoso, geralmente reservado para ambientes hospitalares controlados, foi encontrado em quantidades alarmantes no corpo de Jackson. O Propofol é conhecido por induzir uma sedação profunda em questão de segundos, mas também é notório pelo seu potencial de deprimir a função respiratória quando mal utilizado. Importa salientar que Michael Jackson não possuía uma prescrição legítima para este medicamento. Contudo, foram encontradas garrafas sem identificação do paciente na cena, evidenciando um desvio perigoso dos protocolos médicos adequados. Juntamente com o Propofol, a autópsia detectou diversos benzodiazepínicos, medicamentos normalmente prescritos para aliviar a ansiedade ou promover o sono. A presença de múltiplos sedativos, incluindo lorazepam, midazolam e diazepam, criou uma combinação química perigosa. Especialistas médicos explicaram mais tarde que, embora um único benzodiazepínico possa ser administrado com segurança, sob supervisão adequada, a combinação de vários desses medicamentos aumenta exponencialmente o risco de paragem respiratória. Até mesmo a lidocaína, geralmente utilizada para anestesiar locais de injeção, foi encontrada em diversos tecidos, sugerindo a administração repetida e descontrolada de medicamentos. O efeito combinado dessas substâncias impediu o corpo de Jackson de manter as funções vitais necessárias à vida. Ficou claro que o regime sedativo, e não qualquer doença oculta ou trauma, foi o responsável pela sua morte prematura. Apesar das evidências esmagadoras de overdose medicamentosa, a autópsia revelou um quadro inesperado da condição física de Michael Jackson. Para um homem de 50 anos, o cantor estava, segundo a maioria dos relatos, relativamente saudável. O seu peso encontrava-se dentro de uma faixa normal para a sua estatura, o coração não apresentava sinais de doença grave e a maioria dos seus órgãos vitais aparentava normalidade à análise. Foram observados problemas de saúde menores, como artrite na parte inferior da coluna e alguns sinais de acumulação de placa nas artérias das pernas. Os pulmões, embora cronicamente inflamados, não foram considerados comprometidos a ponto de serem a causa direta da morte. De facto, os especialistas que revisaram o relatório referiram que o estado físico geral de Jackson estava dentro dos limites normais, contrariando a narrativa de que a sua morte poderia ter sido precipitada por uma condição debilitante subjacente.
Esta revelação foi significativa, pois contrariou diretamente qualquer argumento de que o corpo de Jackson já estivesse em falência. Em vez disso, ficou evidente que um homem saudável foi levado à morte não por decadência natural, mas pelo uso inadequado e excessivo de medicamentos poderosos. O papel crítico da supervisão médica. No centro deste desfecho trágico está o papel do médico pessoal de Michael Jackson, Dr. Conrad Murray. O relatório toxicológico da autópsia e os achados físicos forneceram evidências contundentes de que a morte de Jackson foi resultado de um regime medicamentoso mal administrado. A decisão do Dr. Murray de administrar Propofol e a forma como o fez violou os protocolos médicos estabelecidos. Em um ambiente cirúrgico controlado, o Propofol é administrado por profissionais altamente treinados, com o equipamento de monitorização adequado para acompanhar continuamente os sinais vitais do paciente. Na residência particular de Jackson, contudo, esses padrões não foram cumpridos. Os achados da autópsia confirmaram que os níveis de Propofol presentes no corpo de Jackson eram consistentes com aqueles utilizados durante uma anestesia cirúrgica e não como auxílio para dormir. A investigação revelou que, além das dosagens serem perigosamente elevadas, as precauções necessárias para monitorizar a função respiratória e a estabilidade cardiovascular estavam ausentes. A combinação do Propofol com múltiplos outros sedativos criou uma situação em que até mesmo pequenos erros na dosagem ou na monitorização poderiam e tiveram consequências fatais. Essa falha no cuidado levou, em última análise, a ações legais que acusaram o Dr. Murray de negligência grave. O relatório detalhado da autópsia desempenhou um papel fundamental no julgamento subsequente, onde as evidências mostraram que os métodos não convencionais de Murray e suas respostas de emergência tardias contribuíram diretamente para a perda de um dos artistas mais celebrados do mundo. 15 anos depois. Onde está o corpo de Michael Jackson? Agora. Quando Michael Jackson morreu de forma inesperada, a 25 de junho de 2009, e cerca de 12 dias depois, o mundo teve um vislumbre do seu caixão de ouro 14 quilates forrado com veludo azul, no seu memorial público no Staples Center de Los Angeles, especulações intensas surgiram acerca de onde seria o local de descanso final do rei do pop. Para um homem que passou a vida em destaque, até ao seu enterro tornou-se objeto de debate público. Dentro da família Jackson, existiam opiniões divergentes sobre a forma de homenagear a sua memória, e cada possibilidade trazia consigo um conjunto de complicações emocionais e legais. Nos dias que se seguiram ao serviço memorial, muitos relatos especulavam sobre o local ideal para descansar Michael Jackson. Uma ideia popular era enterrá-lo no Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood, um cemitério que já acolhia outras lendas, como Walt Disney, Sammy Davis Jr. e Liberace. Esta opção apelava pelo glamour e pela ideia de juntar Jackson aos ícones venerados de Hollywood. Contudo, outras vozes na família defendiam um tributo mais pessoal, enterrá-lo no Neverland Ranch. Neverland não era apenas a casa de Michael, era um símbolo da sua identidade, um lugar onde passou os seus anos formativos e cultivou o seu mundo único de arte e imaginação. Chegava-se mesmo a dizer que um espaço junto à estação de comboios do rancho, estação que ele carinhosamente nomeou em homenagem à sua mãe, Catherine, refletindo a rotina dos seus deslocamentos diários, tinha sido escolhido nos planos iniciais. No entanto, a realidade logo se impôs. A lei da Califórnia proíbe enterrar um corpo fora de um cemitério designado, e apesar do comentário esperançoso de Jermaine Jackson, as pessoas que fazem as leis podem mudar as leis, obter uma exceção legal teria levado meses, se não mais. Para além disso, os residentes locais perto do Neverland provavelmente se teriam oposto à ideia de transformar a propriedade privada num local de peregrinação pública.
à semelhança do Graceland de Elvis. Assim, o ideal de um santuário pessoal para os restos mortais de Michael ficou adiado por obstáculos legais, logísticos e emocionais. À medida que o público continuava a debater e a especular, a família Jackson foi forçada a enfrentar a necessidade de um arranjo final seguro e digno. Surgiram notícias de que a família inicialmente pretendia enterrar Michael no Neverland, em homenagem à sua profunda ligação pessoal com a propriedade. Contudo, devido às restrições legais e à oposição da comunidade, foi acordado um plano temporário: sepultar os seus restos no Forest Lawn Memorial Park, até que a legislação pudesse potencialmente abrir caminho para um local de descanso final que refletisse os verdadeiros desejos de Michael. A portas fechadas, as preocupações com a segurança de Michael eram primordiais. Num ambiente em que o comportamento dos fãs podia facilmente tornar-se invasivo, a família, segundo relatos, desejava que o caixão fosse enterrado em betão imediatamente após um funeral privado. Chegavam mesmo relatos não verificados que sugeriam que Katherine Jackson, profundamente protetora do legado do filho, teria tomado medidas extremas, mantendo o seu corpo em gelo durante meses, para impedir eventuais tentativas de fãs obsessivos de perturbar o seu local de descanso. Quer estas histórias sejam inteiramente verdadeiras ou apenas fruto da intensa emoção do luto, elas evidenciam a determinação da família em proteger os restos mortais de Michael de qualquer profanação pública. A 3ª de setembro de 2009, a família realizou finalmente um serviço de enterro privado no Forest Lawn, em Glendale, Califórnia. Numa cerimônia solene, assistida por cerca de 200 dos amigos mais próximos de Michael, incluindo figuras como a sua ex-mulher, Lisa Marie Presley, e a sua confidente de longa data, Elizabeth Taylor, o caixão vazio foi selado numa estrutura conhecida como o Grande Mausoléu. A escolha do Forest Lawn, embora considerada uma medida temporária, foi prática, respeitando tanto os requisitos legais como as preocupações de segurança levantadas. Proporcionava um local de descanso imediato e digno, enquanto a família continuava a deliberar sobre um local permanente que realmente homenageasse o legado do rei do pop. A decisão de utilizar um caixão vazio no mausoléu marcou também uma ruptura com as expectativas do público. Para muitos, a imagem final de Michael Jackson era a do caixão de ouro 14 quilates. Em contraste, a cerimônia privada evidenciou que o processo de memorialização estava longe de ter terminado e que novas decisões acerca do seu local de descanso eterno ainda estavam por ser tomadas. Apesar dos obstáculos legais e dos desafios práticos de um enterro imediato, o apelo emocional do Neverland permaneceu inegável. Após a intermento privado no Forest Lawn, a família Jackson organizou uma homenagem final e sentimental: espalhar as cinzas de Michael pelo Neverland Ranch. O local escolhido foi The Giving Tree, um dos seus lugares favoritos na propriedade, onde passou incontáveis horas a ler, escrever poesia e a refletir em silêncio. Para quem conhecia Michael, este local tinha uma ligação profunda à sua vida interior, um contraponto tranquilo às luzes brilhantes do palco e às pressões avassaladoras da fama. Embora Michael tenha vendido a vasta propriedade de 2.700 acres, perto de Santa Bárbara, antes da sua morte, a ligação ao Neverland perdurou. Os seus filhos, Prince, Paris e Blanket, mantiveram o acesso à propriedade, assegurando que a essência do homem que tanto amavam continuasse viva num lugar que um dia foi o seu santuário. Num gesto que foi ao mesmo tempo prático e profundamente simbólico, a dispersão das suas cinzas no Neverland reafirmou que, embora o seu corpo repousasse num cemitério, o seu espírito continuaria para sempre a vaguear pela paisagem do seu passado. Com o passar do tempo, surgiram preocupações relativamente à segurança do túmulo de Michael Jackson.
Reportagens indicaram que o caixão, originalmente situado no Forest Lawn Memorial Park, foi posteriormente transferido para um local mais seguro, o porão do edifício principal do cemitério. Esta decisão foi tomada em meio a receios de que milhares de fãs, movidos pela adoração e, por vezes, pela obsessão, pudessem tentar violar o túmulo. A mudança tinha como objetivo salvaguardar os seus restos, uma medida que refletia tanto a profunda ligação emocional do público com Michael, como os desafios inerentes à proteção dos restos de um ícone mundial. O arranjo final de descanso tornou-se, assim, um equilíbrio delicado entre a memória pública e o luto privado. A família Jackson e os responsáveis pelo cemitério trabalharam em conjunto para garantir que, embora o legado de Michael Jackson permanecesse acessível em espírito, os seus restos mortais estivessem protegidos da atenção avassaladora de uma legião de fãs que, há muito, se mostravam ao mesmo tempo amorosos e intrusivos. Ele continua vivo? O fascínio duradouro por Michael Jackson não se deve apenas às suas contribuições inovadoras para a música e a dança, mas também à aura enigmática que continua a envolver a sua vida e morte. Durante décadas, o seu falecimento repentino foi acompanhado por suspeitas, com teorias conspiratórias florescendo entre os fãs que não conseguem aceitar que o rei do pop tenha realmente morrido. Os defensores desta teoria apontam várias inconsistências e anomalias na narrativa oficial. Afirmam que a sua morte foi encenada, que a sua identidade foi ocultada e que o verdadeiro Michael agora vive livre das limitações impostas pela indústria musical e pelo escrutínio da mídia. Teóricos da conspiração costumam comparar o suposto desaparecimento de Jackson ao de outras figuras famosas, rumores de que teriam fingido a própria morte. Os comentários de Lila resumiam essa crença. Michael partiu e vive numa ilha, mas foi contra o sistema e tentaram prejudicar a sua imagem, por isso ele já desapareceu. Na sua visão, o desmantelamento tão público da sua persona, incluindo as alegações prejudiciais que lhe foram imputadas, serviu de catalisador para um ato de desaparecimento cuidadosamente orquestrado. Os adeptos da conspiração afirmam que o destino de Jackson foi selado por forças além do seu controle. Asseguram que a sua ousada rebeldia, face à ordem estabelecida, acabou por forçá-lo a se esconder. Eles apagaram-no, diz um conspiracionista, sugerindo que aqueles no poder tinham todas as razões para encenar a sua morte. Segundo essa narrativa, a recusa de Jackson em se conformar com as normas da indústria e a sua incansável busca pela liberdade artística fizeram dele um alvo. Esta teoria sustenta que, ao pintá-lo como um pedófilo e ao envolver-se em outras narrativas controversas, o sistema procurou apagar o verdadeiro Michael Jackson da memória pública. A teoria postula que, enquanto artistas mainstream que se mantiveram dentro dos limites do sistema estabelecido, como a Madonna, continuaram a prosperar, Jackson e outros Mavericks como o Prince não tiveram outra alternativa senão desaparecer. A Madonna não foi contra o sistema e olha onde ela está agora, no topo, acrescenta um conspiracionista, insinuando que o destino de Jackson estava predeterminado pela sua natureza desafiadora. Assim, nesta visão, o seu suposto exílio para uma ilha isolada não é uma fuga, mas uma estratégia de sobrevivência, uma forma de preservar o seu verdadeiro eu, longe de um mundo que o incompreendia. O universo das teorias conspiratórias prospera em pequenos detalhes e evidências ambíguas, e o caso de Michael Jackson não é exceção. Uma das recentes provas, citadas por alguns crentes, é um vídeo supostamente gravado na cerimônia de formatura do seu filho Prince, na Loyola Marymount University, em Los Angeles. No vídeo, enquanto uma mulher exclama "There's Prince", alguns teóricos afirmam ouvir o que parece ser a voz de Michael ao fundo. Michael Jackson está vivo. Você pode ouvir a voz do Michael na formatura do seu filho, diz a descrição do vídeo,
alimentando ainda mais a especulação de que o icônico cantor pode ainda estar entre nós. Outras pistas são frequentemente extraídas de detalhes aparentemente inocentes. Por exemplo, um vídeo que circula online, de 2015, apresenta uma cena em câmara lenta, onde se ouve uma voz familiar dizer: "Eu não estou feliz com o que você está fazendo, estou ocupado vivendo minha vida." Alguns afirmam que esta frase, supostamente cantada por Jackson, seria uma mensagem subliminar, confirmando a sua sobrevivência. Chegam até a sugerir que Jackson foi visto, disfarçado, ao fundo no casamento de um sobrinho, a sua presença quase imperceptível, mas suficientemente distinta para estimular a imaginação dos fãs mais fervorosos. Acrescentando à especulação, uma selfie, publicada pela sua filha, Paris Jackson, mostra uma sombra ao fundo que alguns alegam poder ser do próprio cantor. A viralidade destas imagens e vídeos só aprofundou o mistério. Sempre que surge uma peça de evidência ambígua, uma figura desfocada numa multidão, um som peculiar num lugar inesperado, a teoria ganha novo impulso. As redes sociais desempenharam um papel significativo na perpetuação da ideia de que Michael Jackson continua vivo. Fãs e teóricos conspiratórios dissecam com entusiasmo cada detalhe de fotografias, vídeos e aparições públicas relacionadas com a família Jackson. As discussões online estão repletas de debates sobre se certas pistas são genuínas ou meramente fruto de manipulação digital. A internet, com o seu vasto alcance e capacidade de disseminação rápida de informações, tornou-se um terreno fértil para que estas ideias ganhem raízes e floresçam. Por exemplo, a sensação conhecida como Michael Jackson no TikTok cativou milhões ao replicar os movimentos icônicos de Jackson, levando alguns espectadores a questionar se o original ainda poderia estar por aí, disfarçado. Embora muitos descartem estes atos como simples homenagens ou imitações inteligentes, outros insistem que tais fenômenos fazem parte de um padrão mais amplo de acontecimentos misteriosos que envolvem o legado de Jackson. Nesta era digital, a linha entre realidade e ficção pode frequentemente se tornar tênue, criando um ambiente propício para teorias conspiratórias. Quanto mais escassa se torna a evidência, mais forte é a crença de que há algo escondido por detrás da superfície. A combinação de trechos de áudio ambíguos, publicações enigmáticas nas redes sociais e semelhanças surpreendentes encontradas em diversos meios cria uma atmosfera fértil para a especulação. Apesar do fervor dos teóricos conspiratórios, muitos especialistas, jornalistas e até membros da família de Jackson têm consistentemente refutado a ideia de que ele ainda esteja vivo. O seu certificado de óbito, os registros oficiais e a narrativa amplamente aceite do seu falecimento por overdose de drogas e os subsequentes processos legais contrastam fortemente com as alegações de sobrevivência. Personalidades públicas e autoridades têm reiterado que a morte de Jackson em 2009 é um facto estabelecido, e o seu legado continua a ser celebrado através da sua música e influência artística. Críticos argumentam que a teoria conspiratória é alimentada mais por uma recusa em aceitar a perda de um ícone cultural tão amado do que por evidências verificáveis. Como apontou um comentarista, a crença na sobrevivência de Jackson é um mecanismo de enfrentamento, uma forma dos fãs se agarrarem a uma versão idealizada do seu herói, uma versão que nunca poderá realmente morrer. Esta perspectiva sugere que a conspiração não se trata de descobrir verdades ocultas, mas de preservar uma ligação emocional ao passado. Além disso, vozes proeminentes na mídia e em círculos acadêmicos têm rotulado essas teorias como doentias e angustiantes, especialmente para os filhos do cantor, que precisam de lidar com o complexo legado de um pai que continua a inspirar tanto admiração como controvérsia.
Em entrevistas, diversos representantes expressaram preocupação de que estas teorias infundadas desviem a atenção do verdadeiro impacto da arte de Jackson e dos desafios reais que ele enfrentou. A abertura do túmulo de Michael Jackson, após 15 anos, revelou segredos surpreendentes que continuam a alimentar teorias conspiratórias selvagens sobre o fato de o rei do pop estar ainda vivo, escondido numa ilha remota. As revelações desafiam tudo o que pensávamos saber sobre o seu local de descanso final e provocam um debate global sobre se ele conseguiu driblar o sistema e escapar às amarras da fama e da mortalidade. Se você achou isto tão surpreendente quanto nós, não se esqueça de dar um like, compartilhar este vídeo e inscrever-se para mais investigações profundas sobre os mistérios mais intrigantes da cultura pop. O que você acha? Será possível que Michael Jackson ainda esteja vivo, em algum lugar por aí? Deixe-nos saber a sua opinião nos comentários.